E aí, meus queridos e queridas, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o side sleeping. Se você já conhece esse assunto, acompanhe o vídeo que eu tenho uma super dica para você de como estudar esse assunto de forma super eficiente. Se você não conhece esse assunto, acompanhe mais ainda esse vídeo porque ele vai mostrar para você uma técnica bastante interessante. Vamos lá! Bom, vocês que acompanham o canal e têm achado o conteúdo útil, eu peço a vocês, por favor, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curtam os vídeos, tá? E comentem para que eu possa fazer conteúdo útil para vocês. A ideia desse canal é ser útil dentro daquilo que eu posso oferecer para as pessoas. Não quero que vocês percam tempo, tá? Então, se vocês estiverem acompanhando o canal e estiverem entendendo que o canal é útil, se inscrevam, fortaleçam o canal e isso vai me motivar bastante a continuar produzindo conteúdo para todo mundo. Bom, vamos ao assunto. Side sleeping. O que é o side sleeping? Se você for traduzir o termo, ele vai ser traduzido como deslizamento lateral, alguma coisa parecida com isso. E é exatamente o que acontece. Você está tocando numa determinada estrutura harmônica, você escorrega e você volta. Quando você escorrega, você gera tensão. Quando você volta, você gera a resolução dessa tensão. Isso acontece através de acordes, num acompanhamento, pode acontecer em solos, pode acontecer em inúmeras situações. A ideia desse vídeo é mostrar como é que a gente usa o side sleeping na guitarra, em especial improvisando através das pentatônicas. Não é a única forma de fazer isso, tá? Mas aqui eu vou trabalhar com a ideia das pentatônicas e o side sleeping nas pentatônicas. Muito bem, vamos entender uma coisa super importante. A música tonal, ela se vale de uma característica dentre tantas outras, e essa característica é a seguinte: você tem o reforço da tonalidade, ou seja, você fortalece a tonalidade toda vez que você tensiona e relaxa. Ou seja, a gente tem muito comumente numa música tonal situações em que você tem uma tensão, que ela se dá através de acordes dominantes e de outras estruturas da harmonia, e você tem novamente um relaxamento, ou seja, a música tende a voltar para o ponto de relaxamento dessa tonalidade, e isso reforça a ideia de tom. Muito bem, o side sleeping se vale justamente dessa ideia. Quando a gente escorrega, a gente tensiona. Quando a gente volta, a gente relaxa, ou seja, a gente resolve. A gente cria um problema para resolver. E o gosto e a satisfação de quem ouve está na forma como a gente resolve o problema. Certo? Então é mais ou menos essa a ideia da tensão e do relaxamento que o side sleeping cria. Tá legal? Bom, muita gente acredita que o side sleeping consiste em você ficar tocando, depois você escorrega meio tom, e depois você escorrega meio tom para baixo de novo, volta pro ponto. Eu vou demonstrar tudo isso na prática, tá, gente? Volta pro ponto e aí você fala, ah, que legal, fiz... Tá, não é exatamente isso. Você tem formas de fazer com que o seu side sleeping seja mais efetivo na intenção de construir essa sonoridade de tensão, relaxamento. Dentre várias possibilidades, uma delas é saber onde exatamente aplicar dentro de uma estrutura, certo? A outra questão está relacionada a como você vai conduzir os fraseados para gerar essa resolução, esse relaxamento. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês na lousa numa estrutura de 4 compassos, que é justamente a estrutura sobre o backing track que eu vou improvisar, tá? A gente tem basicamente uma situação estática de Sol menor 7, ok? E tem uma razão de ser um acorde estático, tá? É justamente para vocês perceberem que através da improvisação eu posso construir essa tensão independente de haver o acorde que tensiona. Ou seja, um Sol menor estático, eu posso conduzir a tensão e relaxar simplesmente sendo o solista. Tá legal? Eu vou mostrar para vocês então nesses 4 compassos quais os pontos em que eu prefiro colocar o side sleeping na intenção de ser efetivo, né? Nessa coisa de construir tensão e relaxamento nos pontos onde se espera ou onde se entende que a tensão e o relaxamento fazem mais sentido dentro de uma música tonal. Eu estou me baseando, na verdade, em inúmeras harmonias de música tonal para apoiar essa ideia que eu vou mostrar para vocês agora na lousa. Aqui na lousa a gente tem o acorde de Sol menor 7, 4 compassos, ok? E ritornello, portanto a gente vai ouvir muitas vezes o Sol menor 7 e eu coloquei 4 compassos de repetição porque eu vou trabalhar com essa quadratura para pensar no uso do side sleeping. Eu vou explicar agora como. Eu opto por usar o side sleeping não em qualquer lugar
dessa progressão, eu gosto de usar nos momentos onde você teria acordes dominantes. Geralmente os acordes dominantes apareceriam nos compassos pares, e os compassos ímpares seriam compassos onde a gente reforça a ideia da tonalidade. Então a gente cria tensão aqui e a gente resolve aqui nos compassos ímpares, ok? Para o exemplo que eu vou improvisar para vocês ouvirem, eu vou utilizar o side slipping exatamente nos últimos 2 tempos do quarto compasso. Não todas as vezes, tá? A gente não precisa fazer isso o tempo todo, todas as vezes que passar por aqui, a gente pode fazer isso quando quiser. Mas a ideia de tornar ele um pouco menos frequente, não ficar tocando ele o tempo todo, é porque quando você constrói a tensão e o relaxamento em seguida, eles fazem sentido porque você não está fazendo isso o tempo todo. Se você ficar fazendo isso o tempo todo, essa sensação de tensão e relaxamento ela fica enfraquecida. Então, para a gente fortalecer o side slipping, por assim dizer, né, a gente vai trabalhar com ele de forma bastante econômica, ok? Uma outra situação, outra localização aqui que eu poderia utilizá-lo seria aqui no tempo 3 e 4 do compasso 2, resolvendo a tensão então aqui no tempo 1 do compasso seguinte, tá? Eu não vou usar esse exemplo, mas isso seria uma opção para o uso, para estudo de vocês. Então pensem assim, primeiro exemplo, primeira opção, a gente vai aplicar o side slip aqui. Na segunda opção, a gente vai aplicar o side slip aqui e aqui. Então essa seria a primeira opção, segunda opção aqui embaixo, e a gente pode estudar da forma que for conveniente para a gente. Lembrando que quanto mais a gente usar o side slipping, menos força ele tem quando ele aparece. Ele faz parte já de uma certa normalidade do lance. Aqui é uma coisa importante também para dizer. Quando eu tocar o side slipping aqui, eu vou estar utilizando a pentatônica de Lá bemol menor, enquanto no restante eu vou usar a pentatônica de Sol menor. Tá? Então, volto a dizer, o side slip nada mais é do que uma escorregadinha meio tom para cima, da forma como a gente está fazendo aqui. Existem outras possibilidades, mas é uma escorregadinha meio tom para cima e depois eu volto para ele nessa resolução. Volto para o Sol menor, volto para o tom, ok? Vocês vão ver a progressão harmônica conforme eu for improvisar, vocês vão ver a progressão harmônica correndo na tela. Não é para vocês não se perderem, porque a gente tem Sol menor o tempo todo, isso não é um problema. Mas é para vocês observarem que o uso do side slipping vai cair sempre nessa situação aqui, nesse lugar. Tá bem? É legal vocês ouvirem isso, vocês perceberem isso, inclusive vocês entenderem o quão isso tem a ver com a sonoridade que vocês querem construir, né? Essa sugestão que eu estou passando não é a única que existe, mas é uma forma bem interessante de você usar o side slipping e ele gerar sentido, né? O sentido que o side slipping por si só gera, que é a tensão, relaxamento, de uma forma bastante eficiente. Bom, galera, agora que vocês entenderam onde dentro da estrutura harmônica a gente costuma aplicar o side slipping, eu vou mostrar para vocês, lembrando que isso não é regra, tá? Vou dizer de novo, isso não é regra, a música não tem regra, mas a música obviamente tem boas práticas, e se você seguir essas boas práticas, você tende a soar de uma forma agradável. Se você foge dessas boas práticas, você vai precisar quebrar a regra e construir uma novidade. Todo músico acho que adoraria fazer isso, inovar, mas via de regra a gente precisa ter algum controle. Como a gente quer construir controle sobre todas as coisas, né? E não, hoje eu improviso muito bem, amanhã eu estou improvisando mal e depois de amanhã eu estou improvisando bem de novo. O seu resultado não pode ser lotérico, né? Você tem que ter controle dos seus resultados. Então a gente define alguns pontos baseado naquilo que funciona bem. Então na guitarra eu vou mostrar para vocês agora as pentatônicas de Sol menor. Então a gente tem aqui o modelo de Mi, no modelo de Ré, no modelo de Dó, no modelo de Lá, no modelo de Sol, ok? Aqui eu teria o modelo de Mi novamente. Muito bem. Para a gente trabalhar com o side slipping, basicamente a gente faz o seguinte: a gente toca a pentatônica nesse modelo, por exemplo, o modelo de Mi.
que eu fiz? Escorreguei levemente meio tom para cima e voltei para o meio tom abaixo, que me devolvia para a tonalidade de Sol. Em outras palavras, eu toquei Sol menor, aí eu toquei Lá bemol menor, e aí eu toquei Sol menor novamente, através das pentatônicas. Muito bem, isso é o que a grande maioria das pessoas fazem. Então, independente da região onde você estiver no braço, vai funcionar dessa forma. Porém, a minha sugestão para vocês ela é um pouquinho diferente. Para que você não construa aquele resultado em que você está numa estrutura que você tem e volte para o mesmo desenho e a mão tenda a trabalhar com as mesmas ideias e você soe um pouco redundante, a minha sugestão é que você toque a pentatônica de Sol menor no modelo de Mi, faça o side slipping através do modelo de Mi e aí você vai na sequência avançar para o próximo modelo. Então quando você estava no modelo de Mi, você fez o side slipping considerando esse cara e na sequência você resolveu o side slipping nesse modelo aqui. Em outras palavras, aqui tocando as escalas. Ok? Eu voltei para Sol, mas não voltei através do mesmo desenho. E isso me possibilita um fraseado que talvez não seja tão óbvio, um fraseado que possa levar a sonoridade adiante em termos de construção do discurso e toda essa coisa. Tá bom? Então, minha sugestão para vocês é a seguinte: ao invés de vocês estudarem a pentatônica nos 5 desenhos, pura e simplesmente, trabalhem, quando for estudar o side slipping, no caso, trabalhem com essa pentatônica meio tom acima, antes de trabalhar com o próximo desenho. Só que não adianta você ficar tocando as 6 cordas. Eu não estudo dessa forma, eu não acredito que você vai ficar tocando as 6 cordas, depois as 6 cordas do meio tom acima, depois as 6 cordas do próximo modelo. Isso tudo vai gerar muito material e você não vai usar ele todo, não são todos esses apoios que nos interessam. Então você fecha o escopo. Então eu gosto de pensar da seguinte forma: as 2 cordas do meio, como é que essas 2 cordas do meio se comunicam através da ideia de sair de um determinado modelo, avançar no side slipping através de meio tom e na sequência avançar para o modelo da frente. Então eu penso nesses 2 grupos, nesse grupo de 2 cordas, melhor dizendo, nesse grupo de 2 cordas, eu já vou ter apoio suficiente para fazer isso funcionar de muitas formas. Então, uma coisa legal para vocês estudarem, eu tenho esse desenho. Eu estou usando essas 2 cordas do meio como exemplo para avançar, certo? Na sequência eu estou nesse desenho aqui que seria o modelo de Dó. Então, vindo daqui, foi para o modelo de Lá. E aqui, mesma coisa para o modelo de Sol. E do modelo de Sol, também foi para o modelo de Mi agora. E fechei o círculo no braço inteiro. Tá bom? Então, a minha sugestão de estudo para vocês quando trabalharem com o side slipping nas pentatônicas é de você escorregar para o lado, como todo mundo faz, mas quando você voltar, você não voltar para o mesmo desenho. Isso não é regra, volto a dizer. Isso é uma sugestão para você começar a soar um pouquinho diferente. Vai dar um pouco mais de nó na cabeça na hora de enxergar as coisas? Vai, mas a recompensa vai ser uma sonoridade também um pouco mais interessante. E você vai ter a possibilidade de sair de lá já com ideias daquele novo desenho. A gente sabe que em cada desenho de pentatônica a gente soa de um jeito. E aí você vai ter essa nova sonoridade na resolução. E isso traz ainda mais surpresa para a resolução que você está gerando.
tá bom? Eu vou fazer uma improvisação considerando justamente essa ideia, saindo desse cara, avançando meio tom, resolvendo no cara da frente, avançando meio tom, resolvendo no cara da frente, até fechar o ciclo aqui de novo no modelo de Mi, tá? É um exemplo bastante didático. Eu vou tentar colocar exatamente o side slipping nos pontos onde eu falei, que funcionam bem, ok? E vou usar esse avanço, ok? De modelos também. Beleza? Então vamos ao exemplo. Uma informação importante, eu fiz um presentinho para vocês. Eu upei esse backing track que eu fiz para poder dar esse exemplo do side slipping num outro vídeo que está saindo junto com esse vídeo aqui, tá? E vocês podem achar o link desse vídeo em algum lugar aqui da tela e vocês podem usar esse vídeo para praticar o side slipping, tá? Então aqui ele fica um exemplo de um sol menor estático para vocês poderem praticar as técnicas que foram ensinadas nesse vídeo aqui. Bom, gente, com esse vídeo eu tive uma intenção muito simples, tá? A ideia não é fazer você colecionar truques de guitarra, na verdade não é fazer você ser aquele cara que, sabe um truquinho aqui e com o menor esforço possível você construir um solo incrível, nada disso. Vocês vão descobrir, mesmo quando vocês começarem a estudar o side slipping, para quem não estuda ainda, que independente do quão simples seja a técnica na teoria, na prática ela não é simples. Você vai ter que desenvolver os resultados a partir de uma prática muito extensa, certo? Então você vai fazer os seus primeiros testes e vai perceber que não soa bem. Depois você vai começar a perceber que, opa, não soava tão bem, agora está começando a pintar uma ideia ou outra que é mais legal. E de repente você vai perceber que para dominar o assunto você teve que estudar muito. Então a ideia não é simplificar ou cortar caminho, não existe atalho, mas a ideia é oferecer uma ferramenta a mais. Levem essa ferramenta a sério, não no sentido de que ela é apenas um truquezinho e vou ficar aplicando esse truquezinho à torta direito. Não, desenvolvam habilidades reais a partir dessa ferramenta e vocês vão ver que ela vai ter de fato uma utilidade para vocês, ela vai ter função na vida de vocês. Se isso virar música e virar música boa, se esse blá 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 todo virar música boa, ótimo, cumprimos o propósito. Se esse blá 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 todo virar simplesmente mais uma informação que você tem e não usa ou não sabe usar, então a gente não cumpriu propósito algum, tá? Pensem nisso com carinho. Usem essa informação toda que eu passei para construir algo a mais na sonoridade de vocês, algo que quem ouvir vocês tocando vai poder perceber, falar, pô, que legal, o cara usa recurso tal, ou o cara simplesmente tem uma sonoridade mais ampla do que tinha ontem porque está estudando coisas novas, né? Essa é a ideia, é expandir, é crescer. Então estudem com a intenção de gerar resultados na prática, tá? Sejam musicais a todo tempo. Valeu, gente, obrigado mais uma vez pela atenção, se inscreva no canal, toda aquela coisa. Muito obrigado, beijo e até a próxima.